Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos na quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019, sexta semana do tempo comum. E a leitura do Evangelho vem numa sequência, do discipulado de Jesus com os seus primeiros discípulos e conosco hoje. Então a leitura vai nos dizer o que foi na história e como é na nossa história, com Jesus sendo o nosso Senhor, o nosso Mestre. Então vamos lá, leitura tirada, como eu disse, numa sequência do capítulo 8 do evangelista Marcos. Do capítulo 8, versículos 27 a 33. Marcos 8, 27 e 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que a ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nesse evangelho, ele é narrado também em Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante, narra essa mesma passagem, onde Jesus estava com os discípulos em Cesareia de Filipe, e aí o que acontece? Eles vão... Jesus quer tomar conhecimento do que estão dizendo sobre ele, sobre os milagres, sobre os sinais e a presença dele naquela região, e ele pergunta a eles, o que estão dizendo, o que dizem de mim? E eles vão dizendo o que as pessoas dizem. E aí Jesus faz uma pergunta que nós temos que saber responder da seguinte forma: ele faz uma pergunta que tem duas possibilidades de resposta. Uma é: o que vocês dizem para eles, quem vocês dizem para eles que eu sou? Porque vai partir da minha resposta pessoal. Quem é Jesus para mim? Se eu sei que ele é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, então é isso que eu vou responder para os outros. Mas se não é isso que eu sei, eu vou dizer: ele é um homem enviado de Deus, e muito bom, que viveu na Galileia. Daí eu vou contar uma história, uma lenda, eu vou colocar Jesus lá atrás, há séculos de distância, e vou esquecer que ele é ressuscitado, vivo hoje, que continua no meio de nós. Então, essa referência, e é até bem interessante, porque lá no Evangelho de Mateus ele é narrado com mais detalhes, justamente sobre a resposta de Pedro e a intervenção de Jesus, onde Jesus afirma categoricamente que sobre Pedro, ele fundaria a sua igreja, a minha igreja. Já falei num outro vídeo sobre isso. Esse a minha, esse a é um pronome definido, feminino no singular, e minha é um pronome possessivo, feminino no singular. Então Jesus decreta que a igreja dele vai ser fundada sobre a pessoa de Pedro, e ele vai edificar a igreja dele a partir daí. Isso quem disse foi Jesus no Evangelho. Não é uma interpretação pessoal da Igreja Católica, é a interpretação da história. Foi a constatação da história ao longo dos tempos, e principalmente pelos apóstolos, por aqueles que conviveram com Jesus e viveram essa dimensão quanto igreja, na sequência de Jesus ter ressuscitado, subido aos céus e enviado o Espírito. E hoje, nós precisamos entender que se nós não estivermos caminhando com Jesus no sentido e abraçando as coisas que ele nos pede, como ele faz no Evangelho com os discípulos, nós vamos ter essas atitudes de Pedro. No momento a gente pode até dar uma dentro e falar uma coisa que, não, isso aí, você e tal, mas no minuto seguinte a gente está enfiando o pé na jaca, no minuto seguinte nós vamos estar errando, nós vamos estar agindo como se não discípulos do Senhor. E aí ele faz uma repreensão muito dura. Eu costumo brincar que São Pedro era muito efusivo, muito voluntarioso, ele sempre dava resposta e falava.
e vivia dando furo, né? Como a gente costuma dizer. E ele deu um acerto, então Jesus ficou tão feliz. No Evangelho de Mateus ele vai dizer isso: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, né? E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu falo que Jesus ficou tão surpreso, tão feliz, que ele nomeou Pedro o primeiro Papa, né? Mas na sequência o Pedro já vai e fala: viu, mestre, para com isso, falar essas coisas, onde já se viu, não vamos permitir um negócio desse, não vai acontecer nada. E ele ainda chama Jesus à parte, fala no Evangelho, né, nesse de Marcos, que ele chama Jesus à parte para dar uma bronca em Jesus. Jesus olha para os discípulos, olha para a carnipeira, tipo assim: vou declarar também que você não tem os pensamentos de Deus, né? Você não pensa como Deus, mas pensa como os homens, né? Ou seja, não pensa como eu que sou a cabeça, porque Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo místico de Cristo na Terra. E está cheio de gente, né, que pensa o que quiser, pensa como quer, e a gente faz isso, mas há de se cuidar para que não aconteça. Mas a gente costuma ser discípulo do Senhor e pensar do jeito que a gente quer, do jeito que o Senhor não pensa, para poder justificar os nossos atos, que são bem diferentes daqueles de Jesus, que é manso e humilde de coração. Então, que a gente possa nesse dia estar refletindo sobre isso, pedindo a Deus as graças que nos são necessárias, para que a gente possa realmente seguir Jesus, caminhando com Ele e colocando a nossa fé em ação, né? Se a sua fé for muito pequenininha, que nem uma pintinha, um grão de mostarda, mas você fizer uso dela, ela faz toda a diferença. Porque a sua fé não é a fé em você, não é a fé nas coisas, não é a fé do pensamento positivo, não é a fé de um tempo de melhorias e de sortes, né? Não, a tua fé é no Filho de Deus, a tua fé é em Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Senhor de todas as coisas e pode todas as coisas. Poxa, então, quando você adere, né, com a sua fé às promessas de Jesus, à palavra de Deus, ao ensinamento ao Sagrado Magistério, você está aderindo, você está se colocando, você está se juntando, né, ao corpo de Cristo numa plenitude. Porque tudo que Deus é e tem, Ele colocou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo concede-nos todas essas coisas na igreja. É muito engraçado quando você vê pessoas que conhecem a verdade, ou dizem conhecer pelo menos, e aí porque qualquer desavença, por qualquer problema que tenha, chateação, ai não, e se afasta da igreja, ou sai da igreja, vai frequentar outro lugar, como se isso fosse uma coisa possível, né? A nossa rebeldia pudesse ser curada, né, dessa forma. Não, só tem um jeito do nosso coração, que é ferido do pecado, ser sarado completamente, curado completamente e plenificado. É a gente se submeter ao amor de Deus. Quando nas situações a cruz se nos apresenta, né, que é o caso do Jesus, está falando como ele vai caminhar, e se nós somos seus seguidores, nós temos que saber qual é o projeto. Nós temos que abraçar o projeto que Deus nos oferece, e não é no mais das vezes o que a gente faz. A gente leva uma listinha no bolso, né, com as nossas intenções. E no trajeto a gente vai conferindo e vê que o negócio não está saindo do jeito que a gente estava planejando, que meu projeto está ficando para trás. Então a gente começa a se apresentar diante de Deus como aqueles que buscam o custo-benefício, que estão dizendo: olha, Senhor, eu rezo, eu faço tudo, eu vou na igreja, eu comungo o seu corpo e sangue, eu faço novena, eu rezo o terço, eu leio a Bíblia, e vai fazendo, desfiando aquele monte de coisa, que no final das contas é como se a gente assinasse o nosso atestado de farisaísmo, né? Porque não é isso que nos faz melhores. O que nos faz melhores é que Deus nos amou por primeiro. Então, se nós não entendemos isso e nos pusermos numa caminhada com Jesus, corre o risco da gente ficar como uma grande parte, uma grande maioria das pessoas fica na fila esperando a vez de poder dizer para Jesus tudo o que ele tem que fazer, tudo que a gente espera que ele faça, tudo que eu quero que ele faça, tudo que ele deve fazer. Quando na realidade a gente deveria dizer como Maria: estou aqui, Senhor, faça-se em mim o que for da tua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a parte mais difícil, mas é isso que nós temos que ser, é isso que nós temos que fazer se realmente nós somos discípulos do Senhor. Tem muita gente dizendo que é discípulo do Senhor,
E nós temos que tomar cuidado de não ser só mais um que diz que é e não é. Né? O seguimento de Jesus acontece a partir de dentro. Né? Claro que ele vai ter consequências fora. Não tem como não ter. Mas ele acontece a partir de dentro, a partir da nossa intimidade com Deus. Então veja, eu tenho insistido nisso, o Evangelho parece que vem, sempre me mostra por esse lado, porque me parece que é uma necessidade de dizer isso nesses tempos. Eu tenho ouvido para mim isso interiormente, mas na minha vida pessoal, mas eu tenho também desejado falar disso para as pessoas, porque é pessoal, é eu e Deus, é você e Deus. E lá em João 17, 22, ele vai rezar pedindo ao Pai que nós sejamos um como Ele é um com o Pai. E quando isso acontece, Ele, o Pai e o Espírito Santo vêm a nós e fazem em nós morada. Então veja, o que nos impede são os nossos pecados, mas então vamos nos rezar sobre isso, peça perdão, se arrependa, se confesse. Uma coisa que vai ter uma hora que eu vou tratar, não hoje porque já está ficando longo demais esse vídeo, as filas de comunhão não param de crescer, no entanto você não vê tanta gente procurando confissão, ou seja, as pessoas estão tomando a Eucaristia sem que isso possa ser um santo remédio que venha curar as nossas chagas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado. São Paulo vai dizer muito claramente na 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, a respeito disso, principalmente no versículo 26 e 27, a respeito de tomar indignamente o corpo e o sangue do Senhor. Então, claro, cada um que se veja, ele mesmo vai dizer isso lá, cada um que julgue, julgue em reta consciência o que deva ou o que não deva fazer, mas a grande maioria das pessoas não pensa e não é formada, não tem um conhecimento real daquilo que significa o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus na Eucaristia. E nós precisamos entrar nessa intimidade, gente. Ou nós estamos ligados a essa videira, ou nossos ramos estão bem firmes nessa videira, ou nós somos só mais um galho que o vento vai baixar, vai cair e não vai produzir nada e vai ser juntado e não vai servir para muita coisa, né? Então vamos pedir a Deus essa graça, vamos rezar no dia de hoje, pedindo isso. Hoje que nos nossos altares, estão em muitos altares da igreja, na quinta-feira se expõe o Santíssimo para adoração. Vamos fazer uma visita, se não der pessoalmente, pelo menos espiritualmente, até uma igreja que você conheça, se coloque mentalmente diante do sacrário, adore a Jesus e peça isso para Ele, dizendo: amado, eu sei que você me ouve, que você me atende quando eu te peço aquilo que é da vontade do Pai, e é isso que nós pedimos hoje. Que você venha nos ensinar, Senhor, a viver livres do pecado, cheios da sua graça, e principalmente um convosco, assim como tu és um com o Pai. Essa é a vontade da Trindade Santa, essa é a vontade do nosso Salvador que veio aqui para isso. Então imagina quando a gente pedir isso, como Ele não fará de prontidão, como Ele não fará com muito gosto, como Ele não fará isso para maior glória do nome de Deus Pai. Tenhamos todos um bom dia e peçamos a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.